Olá, Radiante, tudo bem com você? Pois é, eu sei que eu tô sumidinha mesmo. Eu sei que em 2023 eu não fui tão assídua e tão ativa aqui no canal, mas eu tô aqui porque eu quero retomar esse trabalho aqui no YouTube, trazendo um conteúdo mais profundo, mais aprofundado e trazer um pouco mais das minhas experiências pessoais. Eu quero que o canal do YouTube seja um canal voltado, né? É quase como um vlog. Não vai ser um vlog, mas eu quero trazer um pouco das minhas experiências pessoais, de todo o meu processo de transformação, porque eu tenho certeza que vai ajudar você, que é mulher divorciada, que é uma mulher que está buscando recomeçar e reconstruir sua vida. Afinal, esse canal é para você, mulher, que deseja ter muita prosperidade em todos os níveis, em todas as áreas da sua vida. E eu quero trazer aqui para o canal, além do tópico dos relacionamentos, temas voltados como mentalidade, como espiritualidade, tá? Eu quero trazer conteúdos que vão realmente te ajudar e te transformar. E especificamente, no vídeo de hoje, eu quero trazer um pouco da minha experiência pessoal, tá? Eu nunca fui tão assim íntima por aqui no canal, aqui no YouTube. Já postei muita coisa no Instagram contando como foi, né, meu processo de separação, toda a jornada que eu enfrentei ali, que eu passei durante o meu processo de divórcio e essa jornada pós-divórcio, afinal, vão fazer 7 anos já. Mas eu quero trazer para você que me acompanha as fases desse processo em mais detalhes, porque eu tenho certeza que esse detalhamento vai ajudar você a atravessar qualquer desafio, qualquer obstáculo, qualquer adversidade que você venha passando aí na sua vida. Então a intenção é de ajuda, a intenção é de serviço, a intenção é de apoio, tá bom? Então, primeiramente eu quero me posicionar em algumas pautas que eu acho que é bem importante trazer por aqui. Primeiro, eu quero dizer que eu não sou a favor do divórcio. Muitas pessoas acabam por confundir, porque como eu falo com o público de mulheres divorciadas, dá a impressão que eu sou a pessoa que, né, que assim, banalizo o relacionamento, banalizo o casamento, banalizo o divórcio. Isso não é verdade, porque eu sei o quanto tomar uma decisão por um processo como esse é difícil. Eu mesma levei longos anos do meu casamento para tomar essa decisão. Afinal, eu jurei, né, ali, eu fiz uma jura, tive um juramento civil, religioso. Não foi fácil, né? Não foi fácil tomar essa decisão. Então, uma decisão assim, de um fim, ela nunca é tomada de uma hora para outra, de um dia para a noite, né? Então, eu levei longos anos para ter a convicção daquilo que realmente era preciso fazer, que eu considerava realmente como certo naquela época. Afinal, o nosso casamento, o nosso relacionamento, ele já não vinha bem há muito tempo. Mas é aquela coisa, né, gente? Quando a gente tá passando por um processo como esse, a gente tem muito medo. Eu lembro, assim, que eu sentia muito medo. Medo do julgamento das pessoas. Eu sentia medo do que as pessoas poderiam falar de mim, da minha família, do julgamento dos meus familiares. Eu achava que eu não poderia ser capaz de tocar a minha vida sozinha. É muito louco porque a gente nasce sozinha, né? Mas depois, quando a gente casa, a impressão que dá é que a gente se funde a uma pessoa. E depois que a gente passa por esse processo, é difícil se imaginar sozinha e recomeçando novamente. Então, tudo era muito difícil para mim. As questões religiosas, na época eu era muito religiosa, muito católica, então naquela época eu sentia medo, né, de estar fazendo alguma coisa errada. Então era muito confusa. Eu acho que se eu pudesse falar esse primeiro momento, né, até que eu decidisse, foram muitos anos de confusão, de me sentir perdida e de me sentir sozinha realmente, porque eu não tinha muito com quem me abrir, certo? Então, uma das coisas também que eu percebi que me atrapalhou bastante a tomar essa decisão é que eu tinha uma visão assim de família, né? Então eu tinha um padrão familiar e eu percebo que isso é muito comum também com as minhas clientes, com as pessoas que passam aqui no consultório, né? Pelo processo, nos processos terapêuticos. Eu percebo que a pessoa ela tem aquele padrão, tipo o homem, a mulher, o pai, a mãe, os filhos.
Então eu achava que aquilo era um modelo de família para mim e eu não conseguia me desapegar daquela construção. Foi muito difícil desconstruir e construir outro modelo, né, dentro da minha mente de família. Enfim, tudo isso era muita confusão, acontecia na minha mente e eu me sentia muito sozinha, tinha muito medo. Outra coisa que eu percebo outra coisa que eu percebi em mim, né, naquela época, é que eu era muito insegura. Eu acreditava que era difícil eu reconstruir a minha vida sozinha, porque eu achava que eu não daria conta financeiramente. Então, esse era um ponto também de muita dor para mim. E eu sei que é um ponto de dor para muitas mulheres que estão em casamentos, muitas vezes falidos, né? E a mulher, ela se vê ali numa dependência financeira. E eu nem era dependente financeira. Eu tinha meu trabalho, eu tinha minha renda, mas assim, eu não conseguia me imaginar como uma adulta, uma mulher madura, tomando conta da minha vida, das minhas contas. Isso para mim era tudo muito difícil e distante, certo? Então eu quero que você saiba que a minha posição eu não sou a favor do divórcio, porém eu precisei fazer esse movimento porque ficar naquele relacionamento naquela época doía mais, né? Era algo que gerava mais dor. Também eu acredito muito que se há amor, há resgate. Eu acredito que também não existia mais esse sentimento de ambas as partes. Então era difícil construir. No fundo, dentro de mim eu tinha uma ilusão. Eu nutria dentro de mim uma fantasia até romântica de um dia ser amada, mais amada. Eu percebo assim que dentro de mim existia um ideal meio romântico. E tudo isso, gente, todo esse atrapalho de emoções, de sentimentos, de crenças, me fizeram tomar a decisão. E aí eu tô te dizendo aqui que eu não sou a favor do divórcio hoje. Óbvio que eu estou aqui para apoiar você, mulher divorciada. Mas, se ainda há amor, resgate seu casamento. Se não é uma relação abusiva nem tóxica, resgate seu casamento. Agora, a partir do momento em que há sofrimento, a partir do momento em que ambas as partes estão judiando, né, estão machucando um ao outro, a partir do momento em que uma parte ou outra, né, acaba desrespeitando, aí eu já acho que não, aí já acho que não sou a favor de relações abusivas e elas existem, a gente não pode negar que elas existem na nossa sociedade, né? Então eu acho que o meu casamento acabou muito por isso, porque era uma relação, sim, que não era uma relação saudável. Não vou dizer que era uma relação abusiva e tóxica, não nada a ver em questões físicas, mas muito em questões emocionais. Eu também era uma pessoa abusiva. Então, na relação abusiva não existe só uma pessoa vítima, né? A gente é ora abusador, ora vítima e assim por diante. Então, não é o tema desse canal. Eu não quero falar sobre isso, porque hoje também eu entendo, né, que existe uma relação de respeito e eu respeito muito essa relação familiar do pai do meu filho, certo? Mas eu quero trazer aqui para vocês, né, como eu recomecei, como foi todo esse meu processo de, bom, agora eu estou divorciada, e agora? Que é o nome do canal, Divorciei, e agora? Quais são os próximos passos? O que é preciso fazer para recomeçar e reconstruir sua vida? O que vai acontecer nessa jornada? O que aconteceu comigo? O que me fez mudar tanto? E sim, eu mudei demais, né? Desde aquela menina que era insegura, carente, a me tornar uma mulher segura, madura, que sabe o que quer, decidida, que tem uma visão já clara para o seu futuro, que está realizando sonhos. Eu mudei muito. Então, assim, eu gostaria de colocar aqui nesse vídeo, que esse vídeo ele tem um tom, né, bem de vlog mesmo, para contar para vocês como foi esse processo todo, no sentido e no intuito único e exclusivo de te ajudar, tá? Não é aqui a minha finalidade falar mal de ninguém, nem me fazer de vítima, nada disso, mas sim realmente trazer para vocês a minha experiência pessoal,
e que a partir desse processo, dessa vivência, surgiu, né, uma nova mulher, nasceu uma nova mulher muito mais forte, muito mais determinada, certo? Então eu sou a favor da família, tanto que, se você não sabe, tá me seguindo agora, eu me casei novamente, depois de alguns anos, hoje eu tenho um casamento abençoado, né, uma segunda união, vivo feliz, meu filho vive aqui, a gente convive em harmonia com o pai do meu filho, com a mãe, né, da filha do meu marido. Então, assim, nós conseguimos realmente trabalhar, né, e viver em harmonia porque nós temos um objetivo comum. E eu acho que isso também é uma coisa muito importante para um casamento, né? Quando no casamento as duas pessoas começam a ir cada um para um lado, para uma direção, é o fim do casamento, porque o casal ele precisa ter um alinhamento de valores, de objetivos, de sonhos. É isso que nutre, isso que é a chama, né, para aquele casamento prosperar. Então, a partir do momento que, quando o casal não tem mais esse alinhamento, né, essa visão de fazer as coisas juntos, de buscar, de sonhar juntos, eu acredito que o casamento se perde, tá certo? Então, quando eu terminei esse meu primeiro casamento, eu tinha um sonho, né? Eu tinha um sonho muito grande de depois eu conhecer uma pessoa, eu tinha essa vontade, né? De viver um relacionamento amoroso, de ter um parceiro, de ter um namorado. Não foi na sequência que eu me separei, foi logo depois, mas eu já nutria isso. Eu não saí traumatizada, não saí falando que eu não queria mais homem, nada disso. Eu tinha na minha consciência que eu gostaria de me casar novamente um dia, de ter, né, um marido novamente, de ter uma família. Isso era uma coisa muito clara para mim. Porém, eu tomei mesmo a decisão no dia 1º de outubro de 2016, quando eu decidi, né, pelo fim do casamento, e a partir dali eu não voltei mais atrás, porque principalmente eu senti que eu precisava ficar sozinha. Já tinham 12 anos de casamento, mais 4 anos de relacionamento, então totalizando 16 anos de relacionamento. E ao longo desses 16 anos, eu fui me anulando, eu fui deixando de ser quem eu era, eu fui me moldando aquilo que eu acreditava ser o melhor, né, para aquela época, como esposa, como parceira, e ao mesmo tempo eu percebi que eu fui perdendo a minha identidade, eu fui me adaptando. Então eu era completamente evitadora, eu evitava conflitos, eu dizia sim para evitar briga. E eu também tenho 50% da parcela desse fim desse casamento, porque eu deixei muita coisa acontecer, deixei passar muitas questões, onde eu deveria ter me posicionado, onde eu deveria ter dito não, eu não conseguia, né? Eu tinha muito medo do embate, eu tinha muito medo da discussão. E isso foi muito tóxico, foi muito nocivo para a relação, certo? Então, eu precisava, assim, eu acho que o que mais ficava muito nítido para mim quando eu me separei era uma necessidade imensa de resgatar a minha verdadeira identidade. Eu sentia muitas saudades da minha adolescência, eu sentia muitas saudades daquela jovem. Eu sempre fui muito visionária desde adolescente. Eu saí para estudar fora com 17 anos, eu era muito sonhadora, eu estudava, estudiosa, empreendedora desde sempre. Então eu me sentia viva nessa época. E quando eu encerrei meu casamento, era essa sensação que eu tinha, a de que eu precisava me descobrir, eu precisava me conhecer, eu precisava saber de verdade quem eu era. Então, nesse primeiro momento, eu fiz um movimento que eu chamo, né, de fora para dentro. Foi um movimento onde eu comecei esse meu processo de autoconhecimento na área estética. Então, eu mudei minha aparência, eu fiz tatuagem, emagreci, fiz plástica, comprei muitas roupas, fui para muitas baladas, viajei, paquerei muito, namorei muito, certo? Então, eu acreditava que se eu tivesse bonitona por fora, que se eu tivesse bem por fora, né? Que é igual diz o ditado, por fora, bela viola, mas por dentro, pão bolorento. Mas assim, eu acreditava mesmo que se eu tivesse super bem por fora, as pessoas iriam ver que eu tinha vencido, né? Que eu tinha superado aquilo. Então, eu acreditava muito, muito nisso. Eu tô com uma colinha aqui no tablet
tá? Então, por isso que às vezes eu vou baixar a cabeça aqui pra vocês, só pra eu poder realmente dar uma cola. Então, mas só Deus sabe o que eu sentia no meu emocional, porque apesar de eu querer ter encerrado aquele casamento, eu comecei a sentir uma enorme carência. Eu comecei a sentir um vazio emocional muito grande, um buraco. E aí eu queria preencher esse buraco de toda forma, né? Então eu percebi que eu tive, esse é o processo de negação, né? Primeira fase aí do processo do luto da separação é a negação. Então eu escoei para coisas mais rasas, superficiais, tentando, né, maquiar aquela dor que eu sentia, tentando fazer transparecer para as pessoas que estava tudo ok, mas quando eu deitava minha cabeça no travesseiro, só eu e Deus sabia o que eu estava sentindo, né? Então, para mim foi muito difícil, porque eu fiquei 16 anos com alguém, e em 2017 foi quando eu comecei a paquerar mesmo, depois do meu divórcio, comecei a paquerar as pessoas, comecei a entrar nos aplicativos de paquera, comecei a conversar em WhatsApp, né, gente? Há 16 anos antes, nada disso existia. O que existia, o meio de comunicação que existia era e-mail, telefone. Eu não tinha nem celular naquela época. Há 16 anos, quando eu estava ali finalizando a minha graduação, eu não tinha telefone celular. Então, quando eu caí no mercado dos solteiros, eu já despenquei no mercado com redes sociais, com aplicativos de paquera, tudo muito superficial, tudo muito casual. E eu acreditava que né, eu tinha esse objetivo de ter um namorado, eu queria ter esse namorado. Então, eu acreditava, de verdade, gente, eu acreditava que eu tinha que ser como a manada, porque se eu não fosse daquele jeito, como as mulheres se comportavam, empoderada, né? Eu tinha que ser aquela mulher moderna, empoderada, que podia decidir por ela, sobre a sexualidade dela. Então eu acreditei que se eu não fizesse aquilo, eu não conseguiria ter um namorado, tá? Só que isso gerou muita dor para mim, porque eu achava tudo aquilo muito superficial. Eu achava tudo aquilo muito frívolo, né? Muito superficial. E isso me machucava muito. Então, eu comecei a querer principalmente assim, eu tinha amigas mais novas, né? Eu já era mais velha, separada, então eu já saía com as minhas amigas que eram mais novas, elas já tinham mais experiência, então eu achava assim que eu me sentia, gente, de verdade, eu me sentia um peixe fora d'água, tá? Só que para pertencer àquele mundo, eu acabei fugindo da minha identidade, eu acabei fugindo dos meus valores. E eu acho que isso foi uma coisa que me fez muito mal naquela época. Mas enfim, foi como tinha que ser, né? Fez parte do meu processo de evolução. E aí, tudo que eu queria era realmente ter um namorado, me sentir apreciada, me sentir amada, curtir, me sentir desejada, né? Essas coisas eu sentia muita carência, eu sentia muita vontade de ser. E aí eu acreditava que se eu fosse aquela mulher, né, poderosa, bonita, bem arrumada, bem sucedida profissionalmente, eu saía impecável, gente, tá? Eu não admitia sair sem ser impecável, porque eu acreditava muito que essa parte do exterior contava muito. Então, eu mostrava pouco da minha essência, pouco do meu interior, né? E aí, com isso, eu começava a me apegar nas pessoas. Eu era aquela mulher intensa. Então, eu era tipo aquela mulher intensa, sabe? Aquela mulher intensa que conhecia as pessoas, se apaixonava. Mas teve um fato específico, bem ali no ano de 2017, que realmente eu conheci uma pessoa, fiquei com ela poucos meses e realmente eu me apaixonei perdidamente, porque para mim a gente tava namorando, enfim, achava que tava namorando porque a gente saía, ele me apresentava para os amigos, aquela coisa totalmente ingênua, gente. E aí quando num dia, do dia para noite, ele desapareceu e nunca mais apareceu, para mim foi o fim. E ali eu comecei a perceber que a coisa era mais grave do que eu pensava. As minhas amigas naquela época foram muito importantes para mim também,
porque elas me alertavam, elas falavam, olha, seu comportamento tá muito fora, tá, não tá normal, vai buscar ajuda. E aí, nesse momento da minha vida, como eu percebi, né, que eu estava realmente precisando de ajuda, que aquela carência já era algo muito maior, é que eu fui buscar ajuda. E aí eu comecei realmente todo esse processo de autoconhecimento, de busca por mim mesmo, de resgate. Então, esse primeiro movimento meu, que durou ali mais ou menos um ano, onde eu acreditava que o fora valesse mais, né? As roupas, a aparência, o dinheiro. Esse primeiro movimento meu, eu chamo de a vítima. Por quê? Porque naquela época eu tinha zero autoconhecimento, zero autorresponsabilidade. Eu não sabia nada, eu não seguia ninguém, eu não lia nada, certo? Eu despenquei nesse mundo de autoconhecimento. Nesse momento, quando eu percebi que realmente existia um buraco na minha alma que precisava ser preenchido, e eu buscava preencher esse buraco sempre com alguém. Foi nesse momento que eu percebi que essa era a minha maior dor. E foi assim, foi por relacionamentos, gente, foi a dor dos relacionamentos que me fez, né, ingressar nesse mundo tão maravilhoso. E foi essa dor da alma, essa carência, né, essa dor existencial que fez com que eu começasse a navegar em águas mais profundas. Depois eu descobri que existia uma ferida maior. Mais pra frente eu vou contar pra vocês. Mas é isso, basicamente esse foi o retrato ali do primeiro ano da minha jornada pós-divórcio. Até aqui eu não tinha superado nada. Nesse primeiro ano eu ainda, mesmo querendo ter saído e encerrado o casamento, mesmo assim eu percebia que eu buscava. Eu ficava pensando, será que eu fiz a coisa certa? Volta e meia eu ainda me sentia carente, eu chorava, ainda estava um pouco, não indecisa, mas balançada, né? E aí esse foi o retrato do primeiro ano. E, gente, esse vídeo, ele é completamente sem edição, tá? Ele é um vídeo bem do meu coração para eu começar a contar essa história, narrar essa história para você. E essa é a minha primeira fase da jornada pós-divórcio, que eu chamo de a vítima. Então, eu quero saber se você, né, você se identifica com essa fase? Você também passou por isso? Quais foram as suas maiores decepções e quais foram os seus maiores aprendizados nesse momento? Se você um dia já se divorciou, se separou e passou por algo semelhante. Conta aqui para mim nos comentários a sua experiência. E se você não conhece meu canal, quero que você saiba que esse canal, ele é específico para as mulheres divorciadas. Eu vou tratar de temas como dependência emocional, dependência financeira, reconstrução de vida, fé, espiritualidade, tudo isso eu desejo trazer para o canal em 2024. Então, se você não me segue, vai lá, se inscreve no canal, aperta o sininho para você receber sempre os envios aqui do canal e ter tudo em primeira mão. E se você me segue, curte e comenta para eu saber se você gostou. Tá certo? Até o próximo vídeo, onde eu vou continuar essa jornada com vocês. Grande beijo, até mais!